Que bom que, graças ao bom profeta, retornaram para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Duzentésima, 36ª noite. Senhor, Bostana tratou o desgraçado príncipe Assad tão cruelmente como o fizera da primeira vez. Os lamentos, os gemidos, os instantes rogos de Assad que lhe suplicava que o poupasse foram tão vivos que Bostana não pôde deixar de entenecer-se e derramar lágrimas com ele. Senhor, disse-lhe ela, tornando a cobrir-lhe os ombros, peço-vos 1000 perdões pela crueldade com que vos tratei da outra vez e cujos efeitos acabo de fazer-vos sentir ainda. Até agora não pude desobedecer a um pai injustamente irritado contra vós e encaniçado em perder-vos. Todavia, detesto e aborreço esta barbaridade. Consolai-vos, vossos tormentos acabarão, e vou procurar reparar todos os meus crimes, cuja enormidade reconheço, com melhores tratamentos. Até hoje consideraste-me como uma infiel, considerai-me agora como uma muçulmana. Tenho já algumas instruções que me deu uma escrava da vossa religião e que me serve. Espero que de bom coração quereis acabar o que ela principiou. Para provar-vos a minha boa intenção, peço perdão ao verdadeiro Deus de todas as minhas ofensas, pelos maus tratos que vos dei, e confio que me fará achar o meio por vós de pôr-vos numa inteira liberdade. Foi este discurso de grande consolação para o príncipe Assad. Deu graças a Deus por ter enternecido o coração de Bostana, e depois de haver-lhe agradecido muito os sentimentos que tinha para com ele, de nada se esqueceu para confirmá-la neles, não só acabando de instruí-la na religião muçulmana, mas fazendo-lhe também a narração da sua história e de todas as suas desgraças na grande ordem do seu nascimento. Certificado inteiramente da sua constância na boa resolução que tomara, perguntou-lhe como faria para que sua irmã Kavana não tivesse conhecimento disso e não viesse maltratá-lo também. Não vos dê cuidado isso, replicou Bostana. Saberei achar meio para que não volte mais a vir ver-vos. Com efeito, Bostana cumpriu a sua promessa, evitando que Kavana descesse ao calabouço. Ela, porém, via muitas vezes o príncipe Assad, e em vez de trazer-lhe só pão e água, trazia-lhe vinho e bons guisados, que mandava preparar por 12 escravas muçulmanas que a serviam. Até jantava de quando em quando com ele, e fazia quanto podia para o consolar. Passados alguns dias, estava Bostana à porta de casa, quando ouvi um pregoeiro público que dizia qualquer coisa que ela não percebia em virtude da distância a que se achava. Mas como o pregoeiro, continuando a andar, ia dentro em breve passar por ali, entrou e, conservando-se a porta meia aberta, viu que à frente via o grão-vizir Angiad, irmão do príncipe Assad, acompanhado de muito povo e oficiais. Não estava já o pregoeiro senão a alguns passos da porta, quando repetiu essas palavras em alta voz. O excelente, ilustre grão-vizir que aqui está em pessoa, procura seu irmão, que se separou dele há mais de 1 ano. Tem tais e tais sinais. Se alguém o conserva em sua casa ou sabe onde ele está, sua excelência ordena que lhe o traga, ou se lhe dê aviso, com promessa de recompensá-lo bem. Se alguém o esconde e que venha descobrir-se, sua excelência declara que o castigará de morte, e a ele, sua mulher, seus filhos e toda a sua família, e mandará arrasar a sua casa. Apenas Bostana ouviu essas palavras, fechou a porta a toda a pressa e foi ter com Assad ao calabouço. Príncipe, disse ela com alegria, estão as vossas desgraças terminadas. Segui-me e vinde depressa. Assad, que ela soltara dos grilhões desde os primeiros dias que fora reconduzida ao calabouço, seguiu até a rua onde Bostana gritou: Aqui, aqui está! O grão-vizir, que não ia longe, voltou-se. Assad reconheceu, correu para ele e abraçou-o. Angiad, que também o reconhecera, abraçou-o do mesmo modo, muito afetuosamente, e mandando montar no cavalo de um dos seus oficiais, que se apeou,
conduziu ao palácio em triunfo, onde apresentou ao rei, que o fez um dos seus vizires. Bostana, que não quis voltar para a casa de seu pai, que foi arrasada neste mesmo dia, e que não perdeu de vista o príncipe Assad até o palácio, foi remetida ao quarto da rainha. Quanto a seu pai e Berran, levados à presença do rei com suas famílias, foram sentenciados à morte. Lançaram-se-lhe aos pés, implorando clemência. Não há graça para vós, replicou o rei, sem renunciardes à adoração do fogo e sem abraçardes a religião muçulmana. Salvaram as vidas tomando este partido. Em consideração de ter-se Berran feito muçulmano, Angiad, que o quis recompensar também da perda que sofrera antes de merecer a sua graça, nomeou-o como um dos principais oficiais e alojou-o em sua casa. Berran, uma vez informado da história de Angiad, seu benfeitor, e de Assad, seu irmão, propôs-lhe que fizesse equipar um navio que o levaria ao rei Camarassalmão, seu pai. Há quem diga, asseverou-lhes, que reconheceu a vossa inocência e que deseja com impaciência tornar-vos a ver. De resto, não será difícil cientificá-lo da verdade antes de desembarcardes, e se persistir na sua injusta pretensão, tereis o trabalho de voltar. Aceitaram os dois irmãos o oferecimento de Berran, e, tendo falado do seu intento ao rei, que o aprovou, deram ordem para que se equipasse o navio. Berran procedeu com diligência, e, estando pronto a fazer-se vela, foram os príncipes despedir-se do rei uma manhã antes de embarcar. Quando lhe faziam seus cumprimentos e lhe agradeciam tantas bondades, ouviu-se um grande tumulto por toda a cidade, e ao mesmo tempo veio um oficial anunciar que se aproximava um poderoso exército que ninguém sabia de onde procedia. Vendo o susto que esta triste nova causou ao rei, Angiá tomou a palavra. Senhor, disse-lhe ele, ainda que acabe de depor nas vossas mãos a dignidade de primeiro-ministro, com a qual me honrastes, estou todavia pronto a servir-vos ainda, e suplico-vos que consintais que vá haver que inimigo é esse que vem atacar-vos na vossa capital, sem primeiro vos ter declarado guerra. Isto mesmo lhe pediu o rei, e partiu logo com pouca comitiva. Não tardou Angiad a descobrir o exército, que lhe pareceu realmente poderoso e que avançava sempre. Os da vanguarda, cumprindo as ordens recebidas, acolheram-no favoravelmente e levaram à presença de uma princesa, que, mandando fazer alto às tropas, parou para falar-lhe. Fez o príncipe Angiad uma profunda reverência e perguntou-lhe se vinha como amiga ou como inimiga. E se vinha como inimiga, que motivo de queixa tinha contra o rei seu amo? Venho como amiga, respondeu a princesa, e não tenho motivo algum de descontentamento contra o rei dos magos. Os seus e os meus estados estão situados de modo que é difícil que possamos ter qualquer desavença. Venho só pedir um escravo chamado Assad, que me foi roubado por um capitão desta cidade, chamado Berran, o mais insolente de todos os homens. Espero que o vosso rei me fará justiça quando souber que sou Margiana. Poderosa rainha, replicou o príncipe Angiad, sou irmão deste escravo que buscais com tanto cuidado. Perdi-o e achei-o. Vinde, eu mesmo vô-lo entregarei, e terei a honra de falar-vos de tudo mais que lhe diz respeito. Alegrar-se-á o rei, meu amo, de vos ver. Enquanto o exército da rainha Margiana, por sua ordem, acampou no mesmo lugar, o príncipe Angiad acompanhou a cidade, daí ao palácio, onde se apresentou ao rei. E depois desse ter recebido como merecia, o príncipe Assad, que estava presente e que a reconhecera logo que ela apareceu, cumprimentou-a. Dava-lhe ela demonstrações de alegria que tinha de o tornar a ver, quando vieram avisar o rei que um exército mais formidável que o primeiro aparecia do outro lado da cidade. O rei dos magos, a quem a chegada de um segundo exército, mais numeroso que o primeiro, como ele mesmo julgava pelas nuvens de poeira que levantava na sua marcha e que encobriam já o céu, fez redobrar o susto. Clamou, Angiad, que será isto? Eis aí um novo exército que vem cair sobre nós. Conheceu Angiad a intenção do monarca, montou a cavalo,
correu a toda a rédea solta ao encontro do novo exército, e dizendo aos primeiros que encontrou que queria falar a quem os comandava, levaram na presença de um rei que reconheceu pela coroa que trazia na cabeça. Mal o avistou, pôs pé em terra, estando já perto dele, depois de prostrar-se com a face contra o chão, perguntou o que desejava do rei seu amo. Chamo-me Gaiu, replicou o rei, e sou o rei da China. O desejo de saber novas de uma filha chamada Baduri, que casei há anos com o príncipe Camarazalmão, filho do rei Shazamão, rei das ilhas dos filhos de Caledão, obrigou-me a sair dos meus estados. Tinha permitido a este príncipe que fosse ver o rei seu pai, com a condição de voltar com minha filha. Há muito tempo que não ouço falar deles. Vosso rei faria um grande serviço a um pai aflito se lhe noticiasse o que dela pode saber. O príncipe Angiade, que reconheceu o rei, seu avô, ouvindo esse discurso, beijou-lhe a mão com ternura e respondeu-lhe: Senhor, disse ele, Vossa Majestade me perdoará esta liberdade, quando souber que a tomo para tributar-lhes os meus respeitos como a meu avô. Sou filho de Camarazalmão, hoje rei da ilha de Ébano e da rainha Baduri, cujas novas procurais, e creio que estão com perfeita saúde no seu reino. O rei da China, arrebatado de alegria de ver seu neto, abraçou logo com toda ternura, e este encontro tão venturoso e tão esperado fez verter lágrimas a um e outro. Angiade, respondendo à pergunta que seu avô lhe fizera dos motivos que o trouxeram a tão estranho país, contou-lhe toda a sua história e a do príncipe Assad, seu irmão. Tendo acabado, meu filho, replicou o rei da China, não é justo que príncipes inocentes como vós sejam maltratados mais tempo. Consolai-vos, reconduzir-vos-ei a vós e o vosso irmão, e farei a vossa paz. Voltai e dai parte da minha chegada a vosso irmão. Enquanto o rei da China acampou no lugar onde o príncipe Angiade o encontrara, foi o príncipe Angiade levar a resposta ao rei dos magos, que o esperava com grande impaciência. Ficou o rei em extremo admirado de saber que um rei tão poderoso como o da China tivesse empreendido uma viagem tão dilatada e tão penosa, excitado pelo desejo de ver sua filha, e que estivesse tão perto de sua capital. Deu logo as ordens para que fosse recebido com toda a magnificência e partiu ao seu encontro. Nesse intervalo viram aparecer uma grande nuvem de poeira do outro lado da cidade, e bem depressa se soube que era um terceiro exército que chegava. Isto obrigou o rei a demorar-se e a rogar ao príncipe Angiade que fosse ver ainda o que pretendia. Partiu Angiade acompanhado desta vez pelo príncipe Assad. Souberam que era o exército de Camarazalmão, seu pai, que vinha buscá-los. Tinha dado tais demonstrações de aflição por os haver perdido, que o emir Jondar, por fim, lhe declarou do modo que ele lhes conservara a vida, e que o fizera resolver-se a ir procurá-los em qualquer país onde se achassem. Este pai aflito apertou ambos os príncipes num amplexo ardente, vertendo lágrimas de alegria que vieram por termo agradável ao pranto de aflição que derramava havia tanto tempo. E apenas eles lhe noticiaram que o rei da China, seu avô, acabava de chegar também no mesmo dia, logo os deixou e com pouca comitiva foi vê-lo ao seu campo. Não tinham andado muito caminho quando avistaram um quarto exército que marchava em boa ordem e parecia vir do lado da Pérsia. Disse Camarazalmão aos príncipes seus filhos que fossem saber que exército era, enquanto os esperava. Partiram logo e à sua chegada foram apresentados ao rei, a quem pertencia o exército. Depois de o terem saudado com profundo respeito, perguntaram-lhe com que intento se aproximara tanto da capital do rei dos magos. O grão-vizir, que estava presente, tomou a palavra. O rei a quem acabais de falar, disse-lhes, é Shazamão, rei das ilhas dos filhos de Caledão, que vinha há muito tempo com o trem que estáis vendo, buscando o príncipe Camarazalmão, seu filho,
que saiu de seus estados há largos anos. Se dele sabeis algumas novas, dar-lhes-eis o maior gosto do mundo em comunicá-las. Os príncipes não responderam outra coisa senão que trariam a resposta em breve tempo, e voltaram a rédea solta a anunciar a Camarazalmão que o exército que acabava de chegar era do rei Chazamão, seu pai, que vinha com ele. A admiração, o pasmo, a alegria, o pesar de ter deixado seu pai sem despedir-se dele, fizeram tão poderoso efeito no espírito de Camarazalmão que caiu desmaiado logo que soube que estava tão próximo. Tornou a si pelos desvelos dos príncipes Angiad e Assad, e quando se sentiu com forças suficientes, foi lançar-se aos pés do seu progenitor. Os 3 reis e a rainha Margiana fizeram 3 dias na corte do rei dos magos, que os banqueteou magnificamente. Esses 3 dias foram muito festejados em razão do casamento do príncipe Assad com a rainha Margiana e do príncipe Angiad com Bostana, em paga do serviço que ela fizera ao príncipe Assad. Os 3 reis, finalmente, e a rainha Margiana com Assad, seu esposo, retiraram-se cada um para o seu reino. Pelo que diz respeito a Angiad, o rei dos magos, que se lhe afeiçoara em extremo e que estava muito adiantado em anos, abdicou em seu favor, empregando o novo monarca todos os esforços para destruir o culto do fogo e estabelecer a religião muçulmana nos seus estados. Fim do 3º tomo. E assim chega ao final a história de Camarazalmão, seu pai Chazamão e seus filhos Assad e Angiad. Que belo final, feliz, que todos se reencontraram e a felicidade e a prosperidade se estabeleceram. Mas que histórias mais minha ama Sherazade terá a contar? Veremos na continuação dessas leituras amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.